Estamos de volta. Neste segundo bloco, você vai conhecer um pouco mais sobre os tipos de aeronaves que nós temos aqui na nossa Amazônia, os tipos de aeronaves do Comar. E neste momento nós vamos solicitar ao Brigadeiro Lobato que ele nos explique a missão e as atividades desenvolvidas por cada esquadrão. Brigadeiro, eu gostaria de iniciar esse segundo bloco, o senhor falando um pouco também sobre a parte de caça, porque essa parte de caça, soberania, defesa do espaço aéreo é uma área muito sensível para nós aqui, e eu gostaria que o senhor, ao abordar as atividades dos outros esquadrões, começasse por essa parte da aviação de caça. Nós temos aqui em Manaus, nós temos um esquadrão, então, o nosso PACAL, primeiro do 4º Grupo de Aviação, com aeronaves de alta performance F-5. Mas nós temos também defesa aérea em Boa Vista, com a aeronave Super Tucano, A-29, e em Porto Velho. A missão deles é a essência, eles com o controle de tráfego aéreo, a vetoração feita pelo SIDAC, é a essência da defesa do espaço aéreo. Então eu tenho sempre, tanto aqui quanto em Porto Velho, quanto em Boa Vista, sempre uma aeronave de caça, um piloto pronto de sobreaviso, uma aeronave de caça armada, municiada, em condições de decolagem imediata. Esse tempo de reação depende do que o Comando de Defesa Aérea Brasileiro determinar. Se a ameaça tiver maior, eles colocam um tempo menor de acionamento. Se ela for uma ameaça mais distante, o tempo pode ser um pouco mais longo. E eles decolam para interceptar. Normalmente, aeronaves que entram no espaço aéreo da Amazônia Ocidental, no nosso caso, que não têm planos de voo, ou que não cumprem o que colocaram no plano de voo, eles são interceptados. E aí tem uma sequência por lei estabelecida, em que você pede, desvia da rota, e questiona o que eles estão fazendo, leva até o pouso de uma localidade para que a gente possa, nós ou a Polícia Federal, identificar que aeronave é aquela, quais são as intenções. Então a defesa aérea é básica. E até o último caso, que é só com autorização do nosso comandante, por delegação da presidente, que é o abate, que é o tiro de destruição. Então, nesse caso, essa seria a medida mais extrema para realmente impedir que uma nave incursora, clandestina, cometesse algum crime aqui na nossa região. Nós tivemos, dentro desse contexto ainda, alguma atividade recente que foi empregada esse esquadrão? Diversas. As interceptações acontecem corriqueiramente, né? É uma área de difícil controle, sempre que nós conseguimos, sempre que nós temos essa informação, não posso dizer diariamente, mas frequentemente nossos aviões decolam e interceptam. Normalmente a identificação já basta. Você identifica a pessoa, às vezes, o plano de voo se enganou, não fez. Normalmente isso é possível. Em alguns casos, precisamos comandar ou vetorar essa aeronave para um pouso para a gente poder fazer uma inspeção. Com relação a essa interceptação que o senhor está falando, a partir de os nossos radares, eles têm uma altitude com que eles, a partir de uma determinada altura ou altitude que eles conseguem captar e nos informar para que a gente possa acionar esse... O sinal do radar ele funciona como se fosse um cone. Nós temos radares espalhados pela Amazônia toda. Então hoje, acima de 20 mil pés, que é uma altitude que toda aviação comercial voa, nós enxergamos tudo na Amazônia. Não existe mais o que se chamava no passado de buracos negros ou coisa do tipo. Já em baixa altitude é mais difícil. Você teria que ter uma quantidade tamanha de radares que seria impossível qualquer país manter numa região tão grande quanto a Amazônia tantos radares assim. Para suprir essa necessidade, nós temos os nossos aviões que fazem vetoração de cima para baixo. Então, complementando os radares de solo, que o SIDAC coordena, e os nossos radares aéreos, que são transportados por aviões da Força Aérea, nós conseguimos cobrir toda essa área. Então, na realidade, nós estamos tranquilos com relação a essa cobertura, porque não existe mais aqueles buracos negros que existiam antigamente. Não. A Força Aérea foi um esforço tremendo da Força Aérea e do país como um todo, né, para poder mobiliar a Amazônia, essa dimensão, né, de território com radares. E repara, cada radar nós temos equipes para cuidar dos radares, mantê-los funcionando, para fazer os contatos, mandar as informações. Então, a nossa grande vulnerabilidade em termos de espaço aéreo são as baixas altitudes. Então, se nós não temos tantos aviões para cobrir toda a Amazônia. Então, é possível, sim, uma aeronave entrar em baixa altitude e a gente não conseguir identificar com a prontidão que a gente gostaria. Precisaria de mais algum tempo, as informações teriam que chegar para a gente pudesse realmente identificar e interceptar. Bom, Brigadeiro, e vamos falar um pouco agora também do Esquadrão Arara, que é um esquadrão que faz aqui o transporte do pessoal, muito conhecido aqui na nossa Amazônia, com os nossos búfalos, né, experiências aí no Correio Aeronacional.
quais experiências que o senhor tem para nos apresentar com relação a essa aeronave? Agora nós sabemos que foi mudado, foi agora uma nova aeronave que substituiu o Búfalo, agora é o Casa, né? Como é que está sendo a operação dessa aeronave e desse esquadrão aqui na nossa Amazônia? Esse tipo de transporte aqui na Amazônia, ele é essencial, ele é estratégico. Então, o Búfalo cumpriu muito bem a missão durante décadas, mas como todo equipamento, ele tem uma vida útil. Então, a partir do momento em que ele começou, as peças começam a ficar muito caras, a manutenção começa a ficar muito difícil, a Força Aérea optou por mudar, trocar essa aeronave, ele foi aposentado. Vamos colocar agora um aposentado na frente do CMA, o pessoal que for para Ponta Negra vai ver esse avião como se fosse um museu, marcando essa história dele aqui na região. E nós substituímos pelo CASA, um avião espanhol, também de transporte, que está cumprindo bimotor, cumprindo muito bem a missão. E existe uma expectativa no curto prazo, quando eu falo curto prazo, 2018, 2020, de recebermos aqui o KC-390. Esse sim, um avião fabricado pela Embraer, um jato bimotor, com capacidade de operar em pistas curtas. Esse avião vindo para cá, se isso se confirmar, vai ser um ganho, um avanço tremendo em termos de transporte da Força Aérea na região amazônica. E esse avião, nós temos as nossas pistas, as pistas que nós temos hoje, que são usadas pelo CASA, que foram usadas pelo nosso Búfalo, elas estão, essa aeronave poderá operar nessas pistas? Ela opera nas mesmas pistas que o 630 opera. Talvez uma outra pista em que a gente tenha que operar com Caravan, que é um avião menor, esse talvez a gente tivesse que ampliar essa pista ou ele não operaria. Mas na maioria das pistas, em todas as pistas em que o 630 opera, o nosso Hércules, que não é nosso, é do Rio de Janeiro, da Força Aérea, mas sediado no Rio, ele vai operar em todas essas pistas, até com ganho, porque ele pousa mais curto. Tá. Muito obrigado, Brigadeiro. Estamos encerrando, então, este nosso segundo bloco, onde você teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre alguns esquadrões. Vamos continuar no próximo bloco falando um pouco também dos helicópteros da Força Aérea aqui na Amazônia e também como acontece essa integração da Força Aérea Brasileira com a Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro aqui na nossa região. Fique conosco, voltamos já.